Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, conte para os amigos. Vídeo novo sobre o Palmeiras todos os dias aqui no canal, grátis, por enquanto. Daqui a pouco a gente vai fazer as lives, a gente vai fazer o clube de apoiadores. Por enquanto, como você mais ajuda a gente é se inscrevendo, isso faz com que a gente ganhe moral com o YouTube e, enfim, fazendo um trabalho melhor para vocês. Bom, tá difícil negar a evolução do time agora, né? Entre os muitos comentários que a gente recebe a cada vídeo, aliás, obrigado a vocês todos que têm comentado. Muita gente fala que, vários vídeos eu venho falando isso, o Palmeiras vem tendo evolução, e é sempre uma galera que concorda, né? Falando, oh, tem razão, o Palmeiras está evoluindo, mas tem uma grande parte que se manifesta contrariamente a isso. Diz que não, que eu sou abelizado. Onde que tá tendo evolução, né? Teve outro cara outro dia que até o comentário dele foi bem engraçado. Até respondi, né, pra ele. Falei, cara, mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Que eu falei que o Andreas provavelmente vai entrar na vaga do Lucas Evangelista e o time está em evolução. Ele falou assim, o cara fala que o time tá evoluindo e que o Evangelista tem que sair e ainda quer falar que entende futebol. Cara, é que assim... essas avaliações que a gente faz, obviamente a gente não tá com a cabeça do Abel, né? Mas a ideia é sempre tentar avaliar conhecendo, né, como ele funciona. Então, por isso que eu pensei nessa questão do Andreas entrando na vaga do Evangelista. Mas olha, pelo jogo de hoje, complicado, né, cara? O Evangelista tá jogando bola, o Palmeiras tá jogando bola e, cara, evolução tá acontecendo, queiram os haters ou não. O Palmeiras está achando uma nova forma de jogar, o Abel e a comissão técnica encontraram uma nova maneira de o Palmeiras jogar futebol. Se você pega aquele time sem imaginação, de chutão, bola esticada, que não conseguia trocar passe, que não conseguia progredir de maneira concatenada, né? Progredir de maneira elaborada, era um jogo que parecia muito orgânico, ali no sentido é o que sai aqui. Vamos esticar essa bola, vamos fazer umas movimentações, vamos ver o que sai. E agora parece que o time tá muito bem coordenadinho, né? Tá muito bem arrumado. Tá interessante ver como é que o Abel tá pensando esse time, né? O time que entrou contra o Internacional, por exemplo, não tinha nenhum meia 10, vamos colocar assim, né? Dado que tanto o Veiga quanto o Maurício estavam no banco. Mas o Felipe Anderson, espetacular, né? O Palmeiras jogou num 4-2-4, né? Com o Kelvin ganhando a posição do Giai, na minha visão. A dupla de zaga Gomes e Murilo, Piquerez na esquerda, Aníbal e Lucas, Evangelista, aquele trio de meias, né? Foi Facundo, Flaco por trás do Vitor Roque e o Felipe Anderson na esquerda. E o Felipe deitou. Na hora, muitas vezes esse 4-2-3-1 virava um 4-2-4, né? Às vezes virava um 4-2-2-2 com o Flaco encostando bem no Vitor Roque, né? Mas o que é interessante, que independentemente da formação tática, o Palmeiras atacou sempre com superioridade numérica, conseguiu ter superioridade numérica na fase de meio campo e conseguiu ter superioridade numérica na hora de defender. O Internacional faz um ano ruim, o trabalho do Roger Machado, que já foi considerado bom, hoje não é considerado tão bom assim, né? Tanto que havia risco até da demissão hoje, assim, muitas pessoas que cobrem Inter, mesmo que eu não cubro o Inter diretamente, mas acompanho, né? Dava toda a pinta de que o Roger poderia de fato cair hoje. Não caiu, mas tem Grenal na próxima semana, e tanto o Roger quanto o Mano Menezes, curiosamente, dois ex-técnicos do Palmeiras, né? Estão balançando. A gente fala ex-técnico do Palmeiras, parece uma coisa tão longínqua, né, cara? Porque o Lucha, que foi o anterior ao Abel, foi 2020 ele saiu do time, né? Olha o tempo que já passou. E olha quanto tempo essa comissão técnica trabalha. E, assim, como eu disse, não dá para negar que o time está evoluindo. Isso quer dizer que vai ganhar a Libertadores e o Brasileiro? Não. Isso quer dizer que... por que não fez isso contra o Corinthians? Porque eu acredito que tenha feito, né? O Palmeiras não perdeu para o Corinthians no futebol. O Palmeiras perdeu no Corinthians num... Eu não sei nem dizer exatamente no que, né? Porque perdeu na sua falta de eficiência acima de tudo e perdeu no jogo do Corinthians, jogou a vida, né? O Corinthians joga a vida contra o Palmeiras sempre, em especial nessa fase em que eles não conseguem ser campeões de fato, então eles vivem de pequenas conquistas, né? E ganhar do Palmeiras é uma conquista para o Corinthians nessa altura. O Palmeiras já teve essa fase, né? Às vezes quando o time não conquista títulos, grandes vitórias em grandes jogos,
acabam sendo as maiores alegrias, né? E é nesse sentido que muitas vezes o Palmeiras de fato se torna um campeonato para o Corinthians no ano. Mas o Corinthians já passou, a ideia agora é o River Plate e o Palmeiras chega no seu auge na temporada. É o auge do Palmeiras em termos de futebol na temporada, às vésperas dessa partida tão importante, né? Vamos lembrar que dia 17 o Palmeiras vai a Buenos Aires e vai enfrentar o River no MAS Monumental para mais de 80 mil pessoas, né? O MAS Monumental é um estádio sensacional, ele manteve muito do seu aspecto antigo, aquele aspecto tipo igual o Morumbi, disco voador gigantão, né? Aquele caldeirãozão gigante, eles são muito parecidos em termos de arquitetura, só que o MAS Monumental passou por uma ampliação, né? E hoje ele cabe 80 mil pessoas, Eu tive lá recentemente, em 23 eu visitei o estádio, não consegui assistir a um jogo, infelizmente, assisti só o jogo do Palmeiras na Bombonera, mas é assustador o tamanho do estádio, é um gigante realmente, é gigantesco. E o Palmeiras vai enfrentar esse River Plate lá, que fez um bom jogo contra o Estudiantes La Plata, lembrando que Palmeiras encara o River Plate e o Flamengo encara o Estudiantes. E jogando fora de casa, em La Plata, o River foi lá e ganhou por 2-1. Fez um primeiro tempo muito bom, depois deu uma caída, né? Mas o jogo está sendo tratado na imprensa argentina como o melhor jogo do River Plate, né? Na gestão Galhardo, por algumas pessoas. Até tinha alguns tweets falando sobre isso. E é engraçado, né? Porque neste ano, da volta da gestão Galhardo, né? Porque o Galhardo ele saiu e voltou, né? É bom lembrar isso, ele não está linearmente como o Abel, ele saiu, voltou, enfim. E o Palmeiras, ao contrário, manteve a sua comissão técnica, né? E neste ciclo iniciado neste ano, quando a reformulação ganhou aceleração, né? Saída de Rony, Zé Rafael, Estevão, Rios, saiu muita gente, né? Nesse ciclo novo, e chegou muita gente acima de tudo, essa foi a melhor partida do Palmeiras, né? O Palmeiras caminha para um lugar melhor no momento mais importante da temporada. Depois da entrevista coletiva foi bem engraçado, o João Martins falou sobre várias coisas e falou sobre o Flaco Lopes, que de fato, eu não achei honestamente que eu falaria isso em algum momento, tá? Mas o Flaco Lopes hoje faz a diferença para o Palmeiras, porque ele é um jogador de uma característica curiosa, ele joga melhor arrancando com essa bola do que recebendo. Eu acho que ele tem uma dificuldade de fazer um domínio quando a bola vem para ele, mas quando a bola sai do pé dele, ela sai muito bem. Tanto que essa questão de domínio dele é complicada, que você pode ver que ele tenta muitos arremates de primeira, sem ajeitar muito a bola, porque se ela vem do jeito certo, ele já bate, ficar ajeitando, dominando ali não é muito a dele, né? Mas hoje ele deu um passe sensacional por elevação para sair o gol do Palmeiras, né? Que o Facundo acabou recebendo em profundidade, jogando para trás para o Vitor Roque fazer o segundo gol dele no jogo, o segundo do Palmeiras na partida, né? E o Palmeiras, assim, foi brilhante, não tem muito o que falar, né? Voltando ao João, né? O que ele fala do Flaco é que o Flaco mudou muito nos últimos 9 meses. Diz ele que o Flaco chegava muito atrasado nos treinos pela manhã e que era conversado com ele sobre isso e que ele continuava atrasando. O João falou que ele foi multado e o staff do Flaco Lopes negou a questão de multa, mas enfim, o fato é que eu acho que o Flaco se encaixou no que a comissão técnica do Palmeiras queria dele. E no campo é claro que se encaixou, dá pra ver, da questão comportamental acho que é uma coisa muito interna, o Palmeiras vai saber isso internamente, mas na questão futebol, o Flaco tá jogando muita bola, vindo com a bola de trás, jogando como segundo atacante, ele tabela, ele busca jogo, ele tem ganhado muita jogada no ombro, muita jogada na força, ele mudou, ele é um outro jogador. E vai enfrentar o River Plate vindo de uma convocação para a seleção argentina, por mais que ele não tenha jogado, ele veio de uma convocação. E é um jogador que o River Plate pretendeu contratar no ano passado, né? O River Plate tentou oferecer os mesmos 10 milhões de dólares que o Palmeiras pagou por ele. O Palmeiras não quis, né? Vender ele, porque acredita que ele vale muito mais. E hoje o João falou disso, né? Que quando o Palmeiras buscou ele com 21, ele valia 10 milhões de dólares. Hoje o Palmeiras não teria a grana para buscá-lo, porque ele vale muito mais que 10 milhões de dólares. E é verdade. Hoje o Flaco Lopes seria um jogador diferente. Ninguém vai parar na escaloneta à toa, né? O Lionel Scaloni não é um técnico que observa muito o jogo, é um técnico que leva muito a sério o que faz, dá pra ver que ele é um cara muito estudioso e a gente vê relatos disso. E ele encontrou qualidades no Flaco, num time que tem caras como o Messi, que tem o Julián Álvares e outros caras tantos, né? Na linha de frente ali. E o Flaco achou uma brechinha, pelo menos, fazer parte do grupo. Isso é muito legal.
E é mais um sinal de que o Palmeiras vive um grande momento na temporada, né? Quanto o seu homem de... o homem da assistência, né, no Palmeiras, tá jogando o que tá jogando, e também às vezes o homem da finalização, ele e o Vitor Roque se complementam muito, né? Formam uma dupla muito esquisita, né? Nunca imaginei que eu ia ver uma dupla Flaco Lopes e Vitor Roque entregar o que tá entregando. E tá entregando muito futebol. O Palmeiras é o segundo melhor time do campeonato, tem 73% de aproveitamento. Só o Flamengo tá à frente com 74% de aproveitamento. E um pontinho a mais. O Flamengo tem um empate a mais que o Palmeiras tem uma derrota a mais que o Flamengo. E aí tá a diferença. Tem confronto direto no segundo turno. O Palmeiras depende só de si para ter a melhor campanha do campeonato, para ser o líder do campeonato, né? Com um jogo a menos que o Cruzeiro já é o segundo colocado, né? Tanto o vice-líder, o Palmeiras, quanto o primeiro colocado, o Flamengo, tem mais pontos que o Cruzeiro, que já fez 22 jogos, e depois na sequência vem o Mirassol, já um pouco longe dos dois líderes, né? Que mostra que aponta mesmo para um Flamengo e Palmeiras cabeça a cabeça até o final do campeonato, é o que se desenha. O Palmeiras fez uma campanha sensacional e vai chegar com muita moral para encarar o River, né? Eu acho que a data FIFA dessa vez ajudou bastante o Palmeiras, criou um buffer aí, um espaço, né, entre a eliminação para o Corinthians e o River Plate, e o último jogo antes de começar a decidir com o River Plate foi esse baile que o Palmeiras deu no Internacional de Porto Alegre. Foi um baile, foi um recital. O primeiro tempo foi uma coisa fantástica, e com Maurício voltando de lesão, Veiga voltando de lesão, eu aposto nesse time que entrou em campo hoje para encarar o River Plate no mais monumental. E Palmeiras evoluiu. Pode-se gostar do Abel, pode-se não gostar do Abel, mas não dá pra gente ser desonesto intelectualmente e dizer que não tem uma evolução no Palmeiras. Hater, até você há de concordar com isso. Obrigado por ficar até o final aqui desse vídeo. É muito importante também a sua permanência no vídeo. Quanto mais tempo você fica, melhor são os nossos argumentos para pleitear publi, enfim, para conseguir fazer com que o canal cresça. Esse é um canal independente, ninguém financia a gente, tanto eu como o nosso diretor aqui trabalhamos por meio do que a gente consegue com a AdSense, com o YouTube, né? A gente não tem nenhum grande grupo financiando a gente, então quem financia a gente é você assistindo a gente aqui e se inscrevendo, beleza? Muito obrigado e vamos falar mais um pouquinho de Palmeiras até o jogo contra o River, beleza? Tem vídeo novo todo dia. Um abraço e vejo você no próximo. Tchau, tchau.